Olá, eu sou a acadêmica Rosimeire Marina Neves Costa, cursanda do curso de Licenciatura em Computação no Polo de Miranda, UFGD. O artigo que eu escolhi tem a ver comigo, pois eu gosto muito de jogar. Então eu me identifiquei com o artigo quando eu estava procurando qual artigo apresentar. Então eu escolhi o desenvolvimento de games como metodologia de ensino-aprendizagem e estratégia para promover o protagonismo juvenil. Os autores são Ana Paula Cavadas Rodrigues, Raquel Moreira Machado Fernandes, Lênia Lima Teixeira, Cláudia Lage Rebelo da Mota, Carla Verônica Machado Marques e Carlo Emanuel Tola de Oliveira. Este artigo foi publicado no 8º Congresso Brasileiro de Informática da Educação, no ano de 2019. Ele conteve 10 páginas e, como eu já falei a princípio, ele foi publicado no ano de 2019. O resumo do artigo, ele foi uma pesquisa que foi elaborada para sanar uma necessidade de conhecimento para determinados alunos através da utilização de uma estratégia neuropedagógica para o desenvolvimento de games inteligentes como instrumento de aprendizagem, visando promover o desenvolvimento cognitivo e o resgate de estudantes que vivem em áreas de grande vulnerabilidade social através da utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. Tendo como referência a região denominada Complexo da Pedreira, situada em Costa Barros, mas que também engloba os bairros de Acari, Barros Filho, Coelho Neto e Pavuna. Ofertando a esses alunos uma proposta de educação holística capaz de estimular o desenvolvimento dos indivíduos em prol de uma sociedade pautada em ideais de respeito, igualdade e integridade. O objetivo da pesquisa é promover o resgate de estudantes que vivem em uma área de grande vulnerabilidade, através de um método para projeto e desenvolvimento de gamificação, para apoiar os processos de ensino-aprendizagem que se constituem das seguintes etapas: letramento digital, com a utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação, abordagem neuropedagógica para o desenvolvimento da cognição e da metacognição dos alunos envolvidos, ensino da metodologia de concepção de games inteligentes e ensino da aprendizagem de programação com atividades práticas. E também multiplicação do conhecimento adquirido através das atividades de construção colaborativa de um game. Afinal, hoje os nossos adolescentes, eles se identificam muito com o mundo virtual. E os jogos traz essa realidade para faz uma como que eu poderia dizer, uma junção da vida deles com o game, Para a condução da pesquisa, utilizou-se a metodologia pesquisação, ou seja, eles pesquisavam e ao mesmo tempo fazia a prática, colocava em ação o que eles estavam pesquisando. Mais próxima da modalidade pesquisação política, segundo a definição de Felipe, durante todo o processo utilizaram-se metodologias neurocognitivas como a metodologia. O estudante é ensinado a resolver problemas em grupo, verbalizar as soluções e aprender através das diferentes linguagens, mídias e suportes em atividades distribuídas em etapas, Ou seja, o aluno aprende com o outro, com o parceiro, com o colega de sala. Eu posso ver de uma forma, o meu colega de sala pode ver de uma outra, e essa junção, é que através dessa junção eles conseguem aprender melhor. E obtiveram os seguintes resultados. Na etapa 1, foram realizadas atividades lúdicas, atividades de iniciação à informática e atividades de computação desplugada.
de modo a desenvolver o imaginário e o pensamento computacional. A programação e o pensamento computacional foram abordados de forma transversal no currículo, através de estratégias de composição e decomposição, de problemas, abstração, paralelismo, simulação, coleta, análise e representação de dados. Então, tudo isso foi utilizado durante a pesquisa, né, com os alunos. Etapa 2. Utilizou-se a linguagem Python para promover a prática, adaptando-se o processo de desenvolvimento de games inteligentes, segundo Marx, para transformá-lo em um método neuropedagógico capaz de possibilitar ao estudante um desenvolvimento cognitivo e um protagonismo capaz de não apenas torná-lo ativo na construção do seu próprio conhecimento, mas ativo também em uma comunidade local. O caráter científico do processo de construção deste tipo de jogo garante a sua eficácia como instrumento de medida e intervenção. Já na etapa 3, após 3 meses de formação, os estudantes do ensino médio tornaram-se monitores dos estudantes do ensino fundamental. Ou seja, os maiores trabalharam com os menores, né? Trabalhando com 2 turmas no segundo segmento, que possuem estudantes de idade entre 12 e 15 anos. E para a conclusão da pesquisa, a primeira turma era mista, composta por 20 alunos de ambos os sexos, e o foco do trabalho foi a concepção e o desenvolvimento de games a partir da criação de jogos analógicos. A segunda turma era composta de 15 meninas e o foco do trabalho foi empoderamento feminino. Afinal, hoje nós precisamos incutir nas nossas meninas e que ela também pode, né? Assim como o homem pode, a mulher também pode. Claro, nós temos as nossas limitações quanto mulheres, no sentido de força, de alguma coisa, mas no sentido cognitivo, ou seja, a inteligência, todos nós podemos, nós somos iguais. Então, podemos. Através da criação de games. As atividades aplicadas aos estudantes do ensino fundamental foram discutidas, analisadas e deliberadas colaborativamente pelos estudantes do ensino médio e foram realizadas na sala de projetos da escola, tendo cada encontro a duração aproximada de 3 horas. A minha análise crítica, eu adorei o artigo. Gosto de games, então tem tudo a ver comigo. Percebi a preocupação em dar igualdade para os alunos, empoderamento feminino para as meninas, e por que não as não meninas, né? Opa! E a preocupação de multiplicar o conhecimento através do game. E estou de acordo com o estudo e a forma como foi conduzido. Gostaria que outras localidades aderissem a essa proposta, pois assim nossos alunos teriam mais chances. Hoje estamos vivendo um mundo tecnológico, porém, encontramos cada vez mais pessoas à mercê de uma sociedade opressora. Por isso é importante a continuidade da utilização da tecnologia para a mediação da aprendizagem e assim promover o protagonismo infantil. É preciso ter criatividade na educação e utilizar estratégias que incentivem a participação efetiva do aluno, como é o caso da gamificação. No processo pedagógico, significa adotar a lógica, as regras e o design de jogos, analógico e eletrônicos, para tornar o aprendizado mais atrativo, motivador e enriquecedor, dentro das chamadas metodologias ativas de aprendizagem. Ela está entre as estratégias mais eficazes para potencializar o aprendizado e proporcionar engajamento dos alunos com o curso e uma sociedade pautada em ideais de respeito, igualdade e integridade. Ou seja, né, hoje, como eu disse no começo, nós estamos num mundo tecnológico. Nós não podemos ficar somente com a teoria, nós temos que tentar trazer esse aluno uma prática dele, da convivência dele no dia a dia para a escola, porque nós sabemos hoje que os alunos, né, que as pessoas em si, não é só aluno,
né? Eu sou acadêmica, né? Porque estou fazendo a segunda graduação, mas eu gosto de jogar. Então, assim, não é só os adolescentes. As pessoas em si, elas gostam de jogar. Não todas, toda regra tem sua exceção. Mas, assim, nós podemos utilizar o jogo, o game, de uma forma que beneficia, né? Tornar a aula mais atrativa, mais compreensiva, mais no cotidiano do aluno. Por muito tempo, o uso de tecnologia associadas aos ensinos sofreu resistência. Embora os laboratórios de informática e, mais recentemente, a lousa interativa tenham invadido as salas de aulas. A tecnologia sempre esteve presente, mas como elemento de apoio ao ensino tradicional, sendo ferramentas que serviam apenas para reforçar as explicações no formato de aula hierarquizado, né? Em que somente o professor fala e os alunos ouvem e fazem atividades de fixação. Através do game, nós trazemos, né? Nós interagimos com os alunos, não fica só o professor no blá 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 e o aluno participa, porque ele está, né, na prática também. Deve ser considerado que, embora as percepções referentes ao emprego da atividade na aprendizagem apresentem manifestações positivas, algumas reflexões devem ser consideradas. Percebe-se que a forma lúdica de apresentar o mesmo tipo de exercício proporcionou como envolvimento por parte dos estudantes, ainda que na forma de percepção dos mesmos houve a participação por parte dos estudantes, havendo interação, cooperação, em especial nos grupos, onde um colega apoiava e explicava o conceito ao outro. Despreende-se a partir da interpretação do que fora declarado pelos alunos, que empregar competição, embora possibilite certo controle de tempo da atividade, gera pressão, né? A gente tem que explicar que um tem que perder, né? E no dia a dia, a gente está constantemente aí recebendo não. Então, é outra coisa também que dá para trabalhar com o aluno, que ele tem que aprender na vida que às vezes a gente recebe um não. Há evidências de percepção de interação com colegas, denotando cooperação. O que foi identificado na observação da atividade, quando de sua aplicação por parte do investigador, embora os retornos aparentem entusiasmo no emprego por parte dos estudantes, não se pode afirmar que a melhoria observada nos resultados do desempenho em prova diária se deva à aplicação da atividade gamificada. Porque assim não foi filmado, não teve nada assim, né? Foi relatado, então eu acho que faltou fotos, vídeos, né, no artigo. Em outras palavras, não se pode afirmar se a melhoria observada no incremento das médias de notas das provas seja significativa. Seria interessante conduzir novas intervenções com maior amostra, foi o que eu falei antes sobre, né? Buscando documentar por meio de filmagem o trabalho de cada grupo, bem como acompanhamento do conhecimento prévio do componente. Visando prevenir do efeito da história, ou seja, aumentar o controle de intervenção. Outra assim, assume-se que o entusiasmo percebido decorre provavelmente do efeito da novidade. Seria o caso de se questionar caso todas as aulas seguissem o mesmo modelo, se a percepção ainda seria positiva. Eu acredito que para implantar essa pesquisa aqui no município de Anastácio, precisaríamos apenas do apoio da Secretaria Municipal de Educação, pois o prefeito é bem aberto às inovações. Quem sabe, no ano que vem, conseguimos fazer esse projeto aqui. Conseguindo a autorização, seguiria à risca, pois está bem elaborado, né? Através do uso das tecnologias e aprendizagem, fica mais arrojada. Como faríamos isso? Adquiriríamos lousas interativas. Na CEMED se tem algumas, mas não se tem em todas as escolas municipais. As escolas estaduais já têm, porém as municipais não têm, né? Então seria interessante todas as escolas terem tablets e os próprios smartphones. Seriam ferramentas que podem ser associadas à gamificação.
o que deixa o processo ainda mais interativo. Um bom exemplo seria utilizar nas aulas de língua portuguesa, cujas atividades abrem um espaço enorme para a utilização de jogos, sejam eles digitais, analógicos ou mistos. Os jogos servem como ferramentas de abordagem de inúmeros temas relacionados à disciplina e contribuem para o desenvolvimento das habilidades essenciais da fala, leitura, escrita e escuta. Seria coisas que a gente poderia estar trabalhando em tudo através do game. Aulas com conteúdos densos e de difícil compreensão, como é o caso das ciências exatas, também são favorecidas pela gamificação. Ao experimentar os jogos, por exemplo, né, uma tabuada, né, seria interessante através dos jogos. Ao experimentar os jogos, o aluno aprende mais facilmente por meio da prática e da diversão, que a atividade proporciona fórmulas e conceitos que no ensino tradicional gastaria horas tentando decorar e memorizar, o que torna mais difícil a assimilação dos conteúdos e apresenta resultados falhos ao alterar os jogos na aprendizagem. Ultrapassamos os limites da sala de aula. Muitas atividades como o treinamento computadorizado, atividades aeróbicas, artes marciais ou yoga podem contribuir com a melhoria das funções executivas em crianças, desde que envolvam a prática repetida e o aumento progressivo dos desafios. Podemos utilizar também o uso dos jogos digitais que têm sido investigados em diferentes contextos de intervenção e reunido evidências de que o uso regular pode trazer melhorias ao desempenho das funções executivas em sala de aula. E não podemos esquecer que hoje nós temos uma grande leva de alunos autistas, né, nas escolas. Seria uma forma também de estar desenvolvendo um ensino diferenciado com eles, porque eles têm a mesma inteligência, têm a mesma capacidade, porém a gente sabe que eles precisam de recursos, meios diferenciados para estar aprendendo, né? Tá desenvolvendo o seu cognitivo. Esse artigo é um artigo bem próximo à nossa realidade aqui. Eu acho que a comunidade anastassiana, né, iria aceitar de uma boa forma, porque os alunos já jogam, né? Então, assim, seria uma forma de trazer o jogo, né, para a sala de aula, tá usando uma coisa que os alunos gostam, né? E ao mesmo tempo trabalhando o que a gente precisa trabalhar em cada disciplina. E eu acho que dá para fazer isso em todas as disciplinas. Seria um conjunto, né? É um trabalho em equipe, né? E eu creio que a comunidade vai gostar muito. Gostei muito do artigo, os autores estão de parabéns e até a próxima, se Deus quiser.